pessoal. O tema da aula de hoje, então, segue o conteúdo de soluções. Vamos falar sobre mistura de soluções de solutos diferentes sem que haja reação química entre estes solutos, certo? Então, nós temos um exemplo aqui de uma solução de 1 litro, 0,1 mol por litro de ureia, CONH2, e a gente vai adicionar em uma solução 0,2 mols por litro de sacarose, C12H22O11. Como não há uma interação, não há uma reação química entre estes dois reagentes, a gente diz que, ao final, na minha solução, eu vou ter o somatório dos volumes das duas soluções, 1 litro da primeira solução mais 1 litro da segunda, e agora estas substâncias elas estarão dispersas em 2 litros. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é uma diluição. Cada um dos solutos vai se diluir, visto que o volume vai aumentar e as quantidades elas vão permanecer constantes. Então, quando eu tiver uma questão que envolva mistura de soluções de solutos diferentes e que esses solutos não reajam entre si, eu uso a fórmula da diluição, em que o estado inicial vai ser igual ao estado final, respeitando sempre as quantidades de soluto que permanecem constantes. Então, para determinar aqui as concentrações, eu vou ter duas concentrações para determinar. A concentração da ureia, que é a nossa primeira solução, agora dispersa em um volume de 2 litros, e depois a solução de sacarose, que é a segunda solução que também está dispersa em 2 litros. Então, primeiro para a ureia, CONH2, 2. Utilizando então a formulazinha de diluição. A molaridade 1 vezes o volume da solução 1 vai ser igual à molaridade 2, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume 2, que vai ser de 2 litros. Então, substituindo aqui, nós temos a molaridade de 0,1 vezes o volume de 1 litro da primeira solução, igual à molaridade 2, que é o que eu quero descobrir, quando eu aumentar o volume para 2 litros. Então, 0,1 vezes 1, e aí depois isso vai ser dividido por 2, a molaridade 2, ou a molaridade da ureia, após esta mistura de soluções, será de 0,05 mols por litro. Já para a sacarose, eu vou fazer a mesma coisa, C12H22O11. Eu vou usar a formulazinha de diluição, porque agora então eu vou ter a minha sacarose em um volume maior. Molaridade 1 da sacarose, 0,2 mols por litro. O volume que eu tinha de sacarose é 1 litro, igual a molaridade 2, a concentração molar é o que eu quero descobrir ao final, após a mistura, num volume 2, que é de 2 litros, visto que esses 2 litros vai ser a mistura então das duas soluções. Então, 0,2 vezes 1, depois aqui dividido por 2, a minha molaridade 2 será de 0,1 mol por litro. Como eu não tenho uma mistura, então, de uma reação química entre estes solutos, eu vou ter duas concentrações. E observe que as concentrações finais aqui, tanto da ureia quanto da sacarose, elas foram menores do que as concentrações iniciais, visto que em uma diluição ocorre, então, a diminuição da nossa concentração. Então, o valorzinho que eu tenho que encontrar aqui, na minha molaridade após essa mistura, ela tem que ser menor do que a inicial, porque ocorreu então a diluição e ocorreu o aumento do volume. Como nós temos a concentração e o volume inversamente proporcionais, quando eu aumento o volume, eu diminuo a concentração. Então, pessoal, vamos analisar este exemplo aí, que fala: misturando-se 200 ml de uma solução aquosa, 0,2 mols por litro de nitrato de prata. Eu vou tirar essa informação aqui, então, 200 ml de uma solução 0,2 mols por litro de nitrato de prata. Ela vai ser misturada com 800 ml de uma solução aquosa de concentração 0,1 mol por litro de nitrato de cálcio. Tá?
quais serão as concentrações em mols por litro de prata, do cálcio e dos íons nitrato presentes na solução final. O que eu sei da solução final? Eu sei que ela vai ter um volume de 1000 ml, visto que eu tenho a somatória da solução 1 de 200 mais o somatório da solução 2 de 800. Então eu tenho 1 litro de solução final. Neste 1 litro estarão estes íons aqui dispersos. Então, primeiramente, eu vou ter que calcular, utilizando a fórmula da diluição, qual vai ser a concentração do nitrato de prata na solução resultante, qual será a concentração de nitrato de cálcio na solução resultante, e depois, como eles são sais, eles vão sofrer dissociação em solução aquosa, e essa dissociação vai me liberar os íons. Então, primeiramente, para o nitrato de prata, utilizando então a formulazinha da diluição, M1V1 igual a M2V2, substituindo os valores aqui, nós temos M1 0,2 mols por litro, é a molaridade inicial, vezes o volume 1, 200 ml, vou passar para litro, 0,2 litros, porque eu estou trabalhando concentração em mol por litro. Qual será a molaridade 2 quando o meu volume final for de 1 litro? Então, eu vou ter 0,2 vezes 0,2 dividido por 1. A molaridade 2 vai ser de 0,04 mols por litro. Isso para o nitrato de prata. Já para o nitrato de cálcio, nós temos molaridade 1 vezes o volume 1 igual a molaridade 2 vezes o volume 2. Qual é a molaridade 1? 0,1 mol por litro. O volume inicial ali da solução foi de 800 ml. Vou passar para litro dividindo por 1.000, 0,8. Qual será a molaridade 2 quando o meu volume da solução for de 1 litro? Então, 0,1 vezes 0,8 dividido por 1. A molaridade 2 para o nitrato de cálcio vai ser de 0,08 mols por litro. Isso aqui é a concentração do teu sal. Só que eu quero saber a concentração dos íons. Então, para o nitrato de prata, eu tenho que associar que, quando o nitrato de prata sofre dissociação em solução aquosa, ele libera para o meio o íon prata mais o íon nitrato. Quando eu coloco o nitrato de cálcio em solução aquosa, eu vou liberar para o meio o íon cálcio mais 2 vezes o íon nitrato, por causa que eu tenho um 2 aqui no índice. Então, 2 vezes o íon nitrato. O que acontece, pessoal? Olhando para a estequiometria da nossa reaçãozinha de dissociação, eu tenho um aqui na frente, um aqui na frente, um aqui na frente. De tal forma que, se 1 mol de nitrato de prata dissocia, ele vai liberar 1 mol de íons prata e 1 mol de íons nitrato. Se 2 mols forem dissociados, vão liberar 2 mols de íon prata e 2 mols de íon nitrato. Como eu achei que a minha concentração lá no final, após a mistura, é de 0,04, quanto de prata e de nitrato vai ser liberado? A mesma quantidade, porque a reação é 1 para 1. Então, está aqui 0,04 mais 0,04. Esta é a concentração de prata e esta é a concentração de nitrato que saiu da primeira solução. Olhando para a segunda solução, nós vamos pegar que 1 mol de nitrato de cálcio, tem 1 aqui na frente, libera para o meio 1 mol de íons cálcio mais 2 mols de nitrato. Então, sempre quando eu tiver a quantidade em mols do nitrato de cálcio, eu vou liberar o dobro de nitrato, porque cada molécula de nitrato de cálcio contém 2 grupamentos nitrato. Então, a minha solução diz que a concentração aqui é de 0,08 mols. Quanto de cálcio vai ser liberado? 0,08 mais 2 vezes 0,08, porque eu vou sempre liberar o dobro destes
íons nitrato aqui. Então, pessoal, a nossa questão ela pede quais são as concentrações em mols por litro dos íons prata. Vamos colocar aqui a prata, é de 0,04 mols por litro. Dos íons cálcio, que é de 0,08 mols por litro. E do íon nitrato, levando em consideração que eu tenho íon nitrato aqui. Íon nitrato aqui, eu vou fazer o somatório de 0,04 que saiu aqui do nitrato de prata, mais 2 vezes esse 0,08, que dá 0,16. Eu vou ter, então, a quantidade aqui de 0,2 mols por litro do íon nitrato. Certinho? Então, aqui nós temos mais um exemplo deste tópico de soluções, em que a mistura de soluções de solutos diferentes ocorre sem reação. Geralmente essas soluções vão ocorrer com sais, e estes sais eles vão sofrer dissociação, como no exemplo anterior. Aqui não é diferente. O que diz aqui, então? Vamos tirar os dados da questão para a gente conseguir interpretar melhor. Misturando-se 250 ml de solução 0,6 mol por litro de KCl, cloreto de potássio, com 750 ml de uma solução 0,2 mol por litro de cloreto de bário, BaCl2. Obtém-se uma solução cuja concentração de íons cloreto, eu só quero saber a concentração do íon cloreto, em mol por litro é igual a. Então, o que a gente já sabe aqui, pessoal? Como não há reação química entre o cloreto de potássio e o cloreto de bário, esses íons eles vão estar dispersos na solução, que agora vai possuir o volume de 1000 ml. Por que 1000 ml? 250 da primeira solução, mais 750 da segunda solução, 1000 ml, que equivale a 1 litro. Então, nós temos os estados iniciais, o volume inicial, a concentração inicial, e nós temos o volume final. A gente precisa determinar a concentração de cada substância ao final, após a mistura, para depois determinarmos a quantidade do íon cloreto. Então, primeiro para o KCl. Vamos ver, utilizando a formulazinha da diluição, M1V1 igual a M2V2, em que eu tenho inicialmente uma solução de concentração 0,6 e o volume desta concentração é de 250 ml, que eu vou passar para litros colocando 0,25, igual ao M2, que é a molaridade final, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume final, que é 1 litro. Então, eu vou multiplicar 0,6 vezes 0,25 dividido por 1. Então, o meu M2 vai dar 0,15 mol por litro de cloreto de potássio. Ok? Agora, para o cloreto de bário, a mesma coisa. Pega a formulazinha da diluição e analisa as informações. Molaridade 1 é de 0,2, volume 1 é de 750 ml, vamos passar para litro 0,75. Qual vai ser a minha molaridade 2 vezes o volume 2, que é de 1 litro? Então, 0,2 vezes 0,75 dividido por 1, a minha molaridade 2 também ficará, então, 0,15 mol por litro. Esta, pessoal, é a concentração da substância cloreto de potássio e da substância cloreto de bário. O que a questão quer saber é apenas a concentração do íon cloreto. O íon cloreto é o Cl-. Então, como ele é um sal e esta solução é aquosa, nós vamos abrir isso na dissociação. Vamos montar a reação aqui de dissociação. KCl. O que eu tenho no KCl? O K, potássio, mais o íon cloreto. 1 e 1, 1 e 1. Ok? Já para o cloreto de bário, eu tenho, para cada
molécula de cloreto de bário, eu tenho 2 cloros. Então, quer dizer que para cada 1 mol de cloreto de bário, eu tenho 2 mols de cloro. Então, eu tenho o íon bário mais 2 Cl-. Este 2 aqui é este 2 aqui do índice, tá? Então, a cada 1 mol que tem aqui na frente de cloreto de bário, eu vou liberar para o meio 2 mols de íons cloreto. O que eu tenho aqui agora? Aqui eu tenho uma reação 1 para 1, então se eu colocar 0,15 mols de cloreto de potássio aqui, eu vou liberar para o meio 0,15 mols do íon potássio mais 0,15 mols do íon cloreto. Já, se eu colocar 0,15 mols de cloreto de bário aqui, eu vou liberar para o meio 0,15 mols de íons bário e 2 vezes 0,15 mols de íons cloreto. Então, o total de íons cloreto após a mistura dessas duas soluções é de 0,15 mais 2 vezes 0,15, 0,30. Então, aqui dá um total de 0,45 mols que estarão dispersos na minha solução final de 1 litro. Então, letra C, 0,45. Então, pessoal, esta foi a nossa aula sobre mistura de soluções de solutos diferentes sem que haja reação química entre os solutos. E na próxima aula falaremos sobre mistura de soluções de solutos diferentes e que haja sim reação química entre os nossos solutos. Ok? Então, até a próxima.